Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar da energia de 2025. Somando 2025, chegamos no número 9. O número 9 representa o arquivo de tudo que existe. Para iniciar, voltaremos um pouco no tempo. No livro da lei, no princípio, no início do livro de Gênesis. A Bíblia nos dá um contexto de que tudo inicia a partir do número 2. Em Gênesis, o mundo foi criado a partir do segundo capítulo. O número 1, ele sempre fica oculto e representa a água, representa a lua, oculto, escondido, não revelado. Também representa a mãe, o nosso lado yin, o nosso lado feminino, o nosso lado acolhedor. O 2 representa o sol, o nosso lado yang, o nosso lado masculino, de liderança, que todo ser possui. Também representa a profecia, algo que foi revelado, que conhecemos, que temos conhecimento. Partindo do princípio bíblico, o número 1 é oculto, é separado. O número 2 é o dobro do 1. É a multiplicação e representa a bênção. O número 3 representa o filho, a ponte, a ligação, o intercâmbio entre o céu e a terra. O número 3 representa a ligação, a união. Portanto, em tempos antigos, quando uma esposa não poderia ter filhos, a sua concubina poderia ter filhos em seu lugar para si. O número 4 representa o oposto entre a realeza e a pobreza. E também representa os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Também representa o receptor, aquele que recebe. A soma do 4 e 5 totaliza o número 9. 4 também é a casa natural do regente, do signo da lua, o signo de Câncer. O número 5 representa o filho, a criação, a casa do sol e também o signo de Leão. O número 5 representa a criação do mundo, através da fala, pensamento e ação. Quando Deus criou o mundo, ele disse: haja luz, e houve luz. Haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. O 6 representa os 4 pontos cardeais, mais 2, que é Deus e matéria. 6 representa misericórdia, ordem e a união do céu e da terra. O 7 representa o descanso, o dia que Deus descansou depois de criar todo o seu exército. 7 é o dia abençoado por Deus. 7 também tem uma analogia com a estrela de Davi, do rei Davi. Mas, na verdade, o escudo que o rei Davi usava não era uma estrela. A estrela de 6 pontas, com um pontinho no meio,
totalizando 7. Significa o espiritual. E, na verdade, no escudo do rei Davi, existia uma citação do Salmo 67. O Salmo 67, somando 6 mais 7, totaliza 13, e é o número de Deus em sua plenitude. O Salmo 67 contém 7 versículos, e cada versículo representa um braço do candelabro que ficava no templo sagrado. A vela acesa representa a luz, o espiritual. 7 representa o domínio sobre a matéria, e o rei Davi conseguia vencer as batalhas porque ele dominava a matéria. O número 8 representa o livre-arbítrio e a liberdade que um indivíduo possui para fazer escolhas. O número 8 representa o infinito e está além da realidade. Ele representa a visão e o regente é a lua. Por fim, o número 9. Somando 2025, chegamos na totalidade do 9. E o 9 representa o arquivo da energia dos números anteriores. O 9 representa o final de ciclo, representa o sexto, pureza, verdade absoluta, bom. O número 9 também é considerado o número da verdade, porque todo número multiplicado por 9, o resultado é igual a 9. 2 vezes 9, 18. 8 mais 1, 9. 3 vezes 9, 27. 7 mais 3, 9. E assim por diante. Nós temos várias profecias relacionadas ao número 9. Em Jeremias 39, temos uma profecia que se cumpriu. A profecia diz o seguinte: a queda de Jerusalém foi no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias. O muro da cidade foi rompido. O templo foi destruído 2 vezes em Jerusalém e reconstruído uma vez. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão no Monte Moriá e destruído pelos babilônios em 586 a.C. O segundo templo foi destruído a partir de 5.339 a.C., após o exílio da Babilônia. Foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. E o que representa o número 9 através das escrituras sagradas? O número 9 é representado pelo filho de Israel e Lia. A história de Israel, para quem não conhece, antes ele se chamava Jacó. Depois que ele lutou com um anjo, ele passou a ser chamado de Israel. Israel teve 2 esposas, a primeira Lia e a segunda Raquel. Aqui eu vou focalizar apenas na energia do número 9. Sabemos que Israel teve 12 filhos, que representam as 12 tribos de Israel. E Levi, que representa o número 9, é o terceiro filho de Israel e Lia, e ele representa a tribo dos levitas. Os relatos que temos é que Levi nasceu no ano de 1566. Somando 1 mais 5 mais 6 mais 6, totaliza o número 9.
Portanto, ele representava a energia do número 9, e ele continha a energia, o arquivo dos números anteriores. Portanto, quando Levi nasceu, Lia disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. Israel, antes de sua morte, ele abençoou cada um de seus filhos. E para Levi e Simeão, ele disse: vocês são irmãos iguais. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens. E na sua vontade perversa, já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Porque Israel amaldiçoou Levi, a tribo dos levitas. Eu já vou falar da descendência dos levitas. Mas antes precisamos entender por que Israel amaldiçoou Levi. Naquela época, Israel fez uma parada na cidade de Siquém. E o rei da cidade de Siquém se apaixonou pela irmã de Levi, cuja o nome Diná, a filha caçula de Israel e Lia, irmã de Levi. Depois do ocorrido, o rei de Siquém pediu Jacó Diná em casamento. Portanto, Levi e Simeão falaram para o rei: se você e todos os homens de sua cidade fizerem a circuncisão, nós aceitaremos o pedido de casamento. Portanto, eles fizeram a circuncisão e todos os homens daquela cidade também fizeram. E Levi e Simeão aproveitaram a oportunidade de que eles estavam se recuperando da circuncisão, foram à cidade, mataram todos os homens daquela cidade para fazer justiça por sua irmã Diná. Sabemos que naquela época existia esses tipos de justiça. Quando a pessoa cometia algo muito grave, ela tinha que pagar por esse prejuízo. Sendo que só quem poderia fazer esses tipos de justiça ou determinar ou executar ou condenar eram os juízes. E a pessoa só podia exercer esta função com a autoridade divina. Portanto, a maldição de Israel não foi relevante para Deus. A tribo de Levi, a tribo dos levitas, representa os sacerdotes, aqueles que exerciam uma determinada função dentro dos templos sagrados. De acordo com a Bíblia, a descendência dos levitas inclui o profeta Moisés, o maior líder espiritual e profeta do povo judeu, Arão, o irmão de Moisés, que era sacerdote, a irmã de Moisés, Miriam,
que era profetisa, Esdras, que era governador, sacerdote, escriba, mestre da Torá e profeta. Samuel era sacerdote, profeta e juiz. Débora, profeta e juíza, a única mulher na Bíblia a receber este título. Malaquias, o profeta. Ezequiel, profeta. João Batista, que foi considerado o maior dentre todos os profetas e recebeu a honra de batizar o Messias. Marcos, o discípulo do Messias. Mateus, discípulo do Messias. E Barnabé, discípulo do Messias. E entre outros. Portanto, a energia do número 9 faz o que é preciso fazer, porque a autoridade que eles recebem vem de Deus. Portanto, a energia do ano de 2025, que somando temos a totalidade do número 9, é tão temida. O número 3 representa a união, a ligação, a ponte, o intercâmbio entre o céu e a terra. O número 6 representa a união do céu e da terra, a ligação da matéria com o espiritual. O número 9 representa a finalização para a chegada dos reis da terra. Em Apocalipse 9, Babilônia é um símbolo de um poder que irá maltratar o povo de Deus e se opor à verdade e à adoração. A besta da terra faz referência aos falsos profetas. Para você que tem a energia forte do número 9, leia a carta à igreja em Esmirna, em Apocalipse, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e retornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, se você está passando por alguma tribulação, perseguição, não temas. Sinagoga aqui não significa necessariamente uma sinagoga ou um templo ou uma igreja, porque sinagoga aqui representa uma constituição de grupo, comunidade ou qualquer coisa que constitui um grupo, seja ele qual for. Que Deus te abençoe e te proteja.